Se eu sou da área da saúde, o meu logo tem que refletir cores verdes, né? E essa cor é dessa área. Não é assim, né? Não, porque se fosse assim, imagina que você vai na praça de alimentação de um shopping. Todos os restaurantes teriam a mesma cor, mesma fonte, tudo igual. Qual que é a diferenciação para vocês? Camila Moia, eu trabalho na Moia Design e eu ajudo os empreendedores a se posicionarem em seus mercados através da identidade visual, site, redes sociais, para ficar tudo alinhado dentro da comunicação do cliente. Quando as pessoas te procuram para fazer o logo delas, elas já vêm com a sensação que elas querem passar, elas já sabem exatamente o objetivo que elas têm. Geralmente a pessoa chega e ela nem definiu ainda o que vai ser a empresa, ela não sabe. Porque quando ela começa a empreender, aí muitas pessoas falam assim, você precisa ter um logo. Só que ela não definiu missão, não definiu valores, não definiu qual o posicionamento que ela quer ter no mercado, ela não sabe qual o público. Se a gente desenvolve uma coisa antes dela ter essa clareza do que é, como que vai ser a comunicação dela, ela não vai conectar com a marca e o público dela não vai conectar. Então, não adianta, é um trabalho que não vai trazer resultado. Isso funciona para posts do Instagram também, né, Camila? Exatamente. A identidade visual, ela tem que estar alinhada com as cores da sua marca. A hora que a pessoa está rodando ali no feed, ela tem que conseguir entender um padrão para saber que é você que postou. Só que você também não precisa ser um álbum de figurinha repetida, né? Se você quer colocar uma frase de impacto, você pode usar um layout, um mesmo layout, com uma mesma cor. Aí, quando você vai comunicar outra coisa, você pode usar um outro layout que usa a cor secundária ou misturar outras coisas, mas ter um padrão ali e, de vez em quando, ir quebrando também. Interessante, assim, que a pessoa pode fazer, vamos supor, tem pessoas que elas fazem vários tipos de conteúdo. Então, ora elas estão dando uma dica, ora é uma frase, ela tem uma setorização ali na comunicação. Então, o que ela pode criar? Se ela tem 4 setorizações de assuntos, ela pode criar 4 templates que compartilham de uma mesma fonte, de uma mesma paleta de cores, e para cada setor ela vai usar esse template adequando a mensagem ou a imagem, que ela só vai colocar um ícone, uma imagem. Então, eu vou mostrar aqui uma tabela com cada cor, os logotipos mais famosos, para a pessoa lembrar da comunicação da empresa e poder associar com aquela cor e poder trazer isso para o negócio dela, para ver se tem a ver com o negócio dela ou com o que quer que seja. Se fosse resumir amarelo em uma palavra, seria otimismo, tá? E as palavras-chave que envolvem, né, a energia do amarelo é clareza, calor, luz, otimismo, criatividade, inteligência, jovialidade, diversão, felicidade e espontaneidade. Então, eu separei aqui algumas marcas que usam amarelo, o McDonald's, Post-it, a Oi era muito apegada do humor também, né, nas propagandas. E muitos aqui, eu até trouxe algumas que misturam mais de uma cor, porque tem alguns detalhes que eles querem trazer também a energia dessas outras cores, né? O laranja, se você for resumir em uma palavra, é amigável. Ele passa essa sensação. As palavras-chave: alegria, criatividade, juventude, entusiasmo, confiança, coragem, diversão, sucesso e amizade. Tem cores que compartilham, tá? Alguns Eu ia falar, tem algumas coisas do amarelo, até porque acho que nas cores primárias elas são, né, tem as mesmas cores primárias. São cores quentes, né? Então, o laranja, ele é a mistura do amarelo com vermelho. Então, ele vai ter elementos do amarelo com vermelho que vai trazer para ele. E essa mistura também gera uma terceira percepção, né? Ah, tá. A Fanta, eu acho que ela é a própria, assim, Ela é a laranja. Ela é não só pela laranja, mas assim pela energia e você vê pelas propagandas que tem. Eles passam muito essa coisa, né, da juventude, da diversão, né? Agora o vermelho, vai até arder o olho aí na tela. A palavra, se a gente for resumir, o vermelho seria excitação, né? As palavras-chave: juventude, coragem, dinamismo, amor, energia, felicidade, vida,
paixão, sexualidade, virilidade. Então, uma coisa que as pessoas têm que ficar atentas também é que em cada cultura existe um significado de cor também. O efeito do vermelho é atrair atenção, gerar motivação e energização, além de estimular-nos a ação. E estimula o apetite também. O roxo, púrpura, violeta, cada um vai chamar de um nome, né? Então, o roxo, se ele fosse resumido em uma palavra, seria criativo. As palavras-chave: imaginativo, sabedoria, ambição, poder, luxo, magia e mistério. Que nem no caso da Wonka, né? Que tem todo aquele universo, né? Em volta da figura, né? Da fábrica do chocolate. Traz toda essa coisa da imaginação, né? O Nubank também, né? Essa história de finanças é verde, é azul, passar credibilidade, mas o Nubank ele veio com uma outra proposta, né? Então ele precisa comunicar isso em tudo, e aí a cor que ele usou foi essa, bem para quebrar o padrão mesmo. O rosa seria delicadeza, se fosse resumir uma palavra, mas lembrando, não é só isso. Uhum. As palavras-chave: amor, delicadeza, calmante, suave, inspirador, harmonia, romance, sensibilidade e ternura. Ele, com um tom claro, ele passa essa ideia de inocência. Uhum. O tom não é nem claro nem escuro, ele passa mais a questão da feminilidade e rompimento de preconceitos. E aquele pink bem forte é o desejo de iniciar ações individuais. Eu trouxe até LG, que você vê, ele é um rosa mais magenta, mas ele traz também um cinza, que é uma cor neutra, equilibrando. Uhum. Aqui, ó, o Dunkin' Donuts. Ele divide bem com o rosa e o laranja. O laranja tem aquela coisa mais da energia, né? Azul é confiança, responsabilidade. As palavras-chave: seguro, força, confiança, tranquilidade. Agora que eu vi que tá escrito errado aqui, depois eu vou corrigir. Harmonia, simpatia, lealdade, divindade. Em tom escuro, ele está mais relacionado com o poder. Mais claro, ele provoca a sensação de frescor e higiene. A gente pode até lembrar, assim, pensando todas as cores primárias, né, e algumas outras vêm da natureza. Então, quando você pensa no azul claro, é a água, e está ligado naturalmente com higiene, né? Uhum. O azul escuro você não encontra assim na natureza, né? Não é uma cor assim que você... Então ele já traz um outro significado. Ele está ligado à produtividade e sucesso. É uma cor que reduz o apetite. Então, no caso, dependendo do tipo de negócio, às vezes, se é ligado à alimentação, também tem que ser usado ele mais com cuidado, porque com a área do cérebro está ligada com a redução de apetite. O verde. Aqui eu coloquei verde, turquesa, para o pessoal lembrar que é aquela escala toda de verde, né? Quanto mais para o turquesa, quanto mais para o azul, que está nessa mistura do verde, mais para o artificial ele fica. E quanto mais para o tom verde da natureza, mais ligado com coisas naturais ele está. Então, a palavra seria pacífico e as palavras-chave: saúde, esperança, fertilidade. Isso está muito conectado com a natureza, né? Uhum. Fertilidade, crescimento, renovação, liberdade, tolerância, naturalidade, espiritualidade, cura, proteção, sofisticação. No caso, quando ele vai mais para o tom turquesa, ou quando você coloca o verde com uma outra cor, um preto, um cinza, ele vai mais para sofisticação, riqueza e estabilidade. A Land Rover, por exemplo, é uma marca de carro, só que o slogan dela, deixa eu até ver se eu acho aqui: a força para enfrentar qualquer obstáculo, na chuva ou no sol, na terra ou no asfalto, aliada à tecnologia e inovação, é a base do espírito Land Rover, essência que configura todos os modelos da marca. O cinza ou o prata, não aquele prata metálico, o prata que fica mais próximo da cor, assim, do tom cinza, né? Ele representa equilíbrio. Então, as palavras-chave é neutro, calmo,
segurança, estabilidade, praticidade, velocidade, gratidão, intelectualidade, modernidade, profissionalismo, formalidade, convencionalidade. Aqui eu trouxe a LG de novo, porque eles têm metade do logo, digamos assim. Verdade. Uhum. O preto. Sofisticação. Resumindo, é sofisticação. Palavras-chave: elegância, poder, luxo, superioridade, formalidade, conservador, sofisticação, ousadia e exclusividade. Então você pode ver só pelos logotipos aqui. Aí tem gente que fala assim, mas preto é luto, preto é morte. Em que ocasião? Né? Não são em todas as ocasiões. Então, o efeito que a cor preta causa, ele sugere um certo mistério, curiosidade, superioridade e além de nobreza e distinção. Então, é muito legal. Você pode usar o preto, se a sua comunicação está muito focada no sofisticado, você pode usar ele como a maior parte. E se você quer dar um tom de uma coisa ou outra, você usa alguns outros elementos de outras cores menor, só assim uma coisa mais discreta, por exemplo. Legal. Tons terrosos, né? O bege, o marrom. Uma palavra que resume é integridade. E as palavras-chave longevidade, conservador, flexibilidade, honestidade, integridade, calor, estabilidade e segurança. Vê que tem numa mesma cor tem um universo muito diferente de marcas, de empresas, de produtos. Então dá, né? O pessoal vai ter mais a ver com a comunicação do que com o produto ou o serviço de fato, né? Essa imagem é muito fácil de achar na internet, tá? Quase todos os blogs que falam sobre cor, eles têm essa imagem. Essa tabela é muito legal porque ela faz um resumão, assim, e separa aqui várias marcas em cada cor. E aí você consegue olhar e identificar uma certa similaridade em relação à comunicação em cada uma delas, né? Agora, o que eu fiz? Agora, para elas entenderem a aplicação disso, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Esse da Arte Cult eu acho muito legal. Eu vou voltar aqui para o começo deles, quando eles não tinham ainda... Aqui você pode ver a primeira postagem, né, o logo. Então você vê que eles ainda não tinham definido como é que ia ser essa comunicação, né? Porque você está vendo vários posts aqui que não dos assuntos, mas não tem ainda uma conexão com a marca. Aí, a partir daqui, eles já começam a definir as cores, tá vendo? Já começa a focar no vermelho, né? Trouxe por tom vinho, né, do logo, e aí que eles começaram a identificar uma paleta de cor que eles usam aqui, o bege, meio rosa, o vermelho e o preto. Então são as três cores que eles trabalham muito bem aqui nas comunicações. Então, para cada tipo aqui, eles têm um layout. Então, eu acho muito legal isso aqui, porque a hora que passa isso no seu feed, você já fala, é da Arte Cult, porque você já entende que tem um padrão. Óbvio que esse tipo de arte é feito por um profissional, né? Mas você consegue também fazer muita coisa interessante no Canvas, né? Dá para fazer muita coisa. Você consegue criar uns layouts lá mais padrão e você vai editando o texto e pensando sempre nessa escala de cor. Então, ó, bem interessante desinchar. Aqui, por exemplo, você pode ver que eles têm um template aqui, né? Que se repete aqui e eles vão alterando a mensagem. Mas o que é legal? Ó, eles procuram sempre usar o verde, tá vendo? Tem aqui, óbvio, né, o produto deles, né? Então tá inserido ali no contexto. Então a fonte, ó, eles estão panqueca de beterraba, ó, doce de abacaxi. É a mesma fonte, é verde. Mudou a foto, mas a fonte tá ali da identidade visual. Esse aqui eu acho sensacional, o Mac Expansão. O logo deles tem o turquesa e o púrpura. Bem forte. E olha, místico, né? Você olha, passa essa sensação mística. Não só o nome, como o desenho, né? Que é uma mandala. E aí, olha que interessante aqui o post. Eles trabalham essa escala de cor do púrpura para o verde, né? Por cima de uma imagem de fundo. E eles trabalham toda a comunicação deles assim. Então, é um tipo de post que a hora que passa lá no feed, ele se super se falando. Você não precisa falar, não, eu tenho que usar cor assim, berrante. Não, não é isso. É que eles criam um padrão que você consegue identificá-los ali
no meio de um monte de postagem. Essa aqui, a doutora Luana, essa aqui é minha cliente. No caso dela, a cor do logo é esse tom de verde e o azul, né? O logo dela não tá aqui, tá só o símbolo, né? Que é uma lua com uma estrela, né? Então tá só a gente usou o símbolo com a foto dela, porque as pessoas têm que entender quem é a figura dela, tem que ter a foto dela para conectar com a parte humana, né, dela. Ela precisava ter autonomia para publicar os posts. E, ao mesmo tempo, a gente queria que tivesse esse padrão visual. Então, eu criei várias bases de post para ela. Então, eu criei um pacote e aí ela sobe no Canva e ela vai botando a frase, vai botando uma coisa. Então, você pode ver que eu criei essa base verde com a lua aqui e o friso e mandei para ela. Então, ela foi lá e colocou o logo, colocou a frase que ela queria. Você pode ver que quando é frase, ela usa esse ou o azul. Muito legal. E aqui, por exemplo, o que ela faz? Aqui ela pegou uma imagem, só que ela colocou os boxinhos com as cores. E ela tende a usar, ela tá sempre usando a mesma fonte aqui. Então, cria esse padrão. E aí, de vez em quando, ela vai, por exemplo, ela colocou a foto dela com a cachorrinha dela. Legal! Mostra um pouco do dia a dia dela, mostra que ela é uma médica, mas ela é de verdade, ela tem uma vida. E quebra também um pouco dos posts, mas você pode ver que ela sempre se preocupa em trazer alguma coisa da identidade visual aqui. Esse aqui é um outro que você tinha me passado, o exemplo que eu adorei também. Ó, vamos ver que não é difícil de fazer. Tá vendo aqui? É muito bonito, é muito sofisticado, assim, é chamativo. Gente, é um fundo branco com uma fonte. Que já pode estar pronto, né? Você já pode deixar os templates prontos e só tudo no Canva e só colocar as palavras, né? Agora outro. Esse aqui que você também me passou. Também é interessante aqui, ó. Ele tem, ó, tá vendo? Ele tem um padrão. Eu achei super legal. Qual que é a dificuldade? Não tem dificuldade nenhuma. Uma linha, outra linha, um ícone. Então, você vê que com coisas simples, você consegue criar um negócio que eu olho e falo, é profissional. Esse aqui também foi você que me passou. Eu achei sensacional. Olha que diferente. É um bar. Então, eu tava lendo os posts e eu achei sensacional. Muito, muito criativo e muito diferente. Mas, óbvio, né? Essa escolha deles tem a ver com o serviço e a comunicação que eles querem passar. O propósito deles. Não vai combinar com eu quero me destacar, vou começar a fazer isso. Não, calma, né? Exatamente. Esse aqui também foi você que me passou. Também achei muito legal aqui. Ele é o vídeo com uma tarja colorida e a frase. Ele também tem um padrão aqui, ele usa o que a gente chama, os designers chamam de magenta, né? É o rosa pink. Não é o álbum de figurinha repetido, mas você entende um padrão, então é muito legal. Achei legal também aqui, ó, tá vendo? Ele quebra também com uma foto mais, né, da vida real ali. Isso é muito legal. Esse aqui eu achei bem interessante, que foi você também que me passou, que eu achei também aqui, tá vendo? Existe um padrão, ela tem uma paleta de cores e ela vai alternando, né? Tem o menu, nesse formato, e aí tem a foto, né, do prato. Eu achei muito legal. Aqui eu gostei da questão dela ter trabalhado as cores nas capinhas do history, só dos destaques. Só que é aquela questão, né? A pessoa tem que ler, né? Então, por exemplo, se tem um ícone de delivery, se tem um ícone de eventos, já fica mais fácil. Evidente. Esse aqui também achei muito legal. Hábitos que mudam. Você nota que eles usam padrão, tem uns ícones que se conversam nos seus formatos, né? Prosa decora. Esse também achei bem legal. Aqui você também, por mais que eles parecem diferentes, mas eles têm ilustrações do mesmo estilo. O pastel é uma coisa mais de aconchego, né? É uma coisa mais calma, uma coisa mais tranquila. Tanto é que em quarto de bebê, geralmente se usa muito. É um acolhimento, acho, né? Quando mais um acolhimento. Mas eles usam o pastel, mas tem uns contrapontos, né? Por exemplo, tem esse laranja aqui que traz um pouco mais de energia. Esse aqui também eu achei bem interessante. Aqui eles repetem, né? Esse é mais ou menos o mesmo tom aqui de fundo. Esse é um perfil de acolhimento.
as mães. Ele não romantiza a maternidade, elas têm umas verdades que elas trazem. Nem sempre é só o layout do post, né? Por exemplo, essa aqui, mãe feminista. Você olha essa foto, você já entendeu. Então, elas trabalham muito a mensagem delas em uma foto, né? Que é uma coisa interessante também na questão da identidade. E a gente trazendo para o contexto das profissionais que são autônomas e elas querem se diferenciar no mercado, então, vamos supor que você tenha esse posicionamento de ser uma pessoa mais acolhedora, mais humana, e aí você nos seus templates e no seu logo, ou que seja na rotina mesmo, e aí na sua rotina você começa a usar muito a cor laranja, a cor vermelha, aí você passa muito essa sensação de não conversa, né? Com muita energia, não passa uma calma. Antes do designer entrar, tem toda essa parte de entender a missão, os valores. Tudo bem, a gente também trabalha isso, mas esse não é o foco principal do designer. É o seu. Então, primeiro, a pessoa quer comunicar. Todos os elementos precisam estar alinhados, né, para passar essa mensagem. No caso, eu que sou designer, eu trabalho com isso, então eu falo, nossa, mas isso aqui não está conectado com nada daquilo. Você sabe identificar o que não está, né? Mas o público, ele só vai ter a sensação de desconexão, ele simplesmente não conecta com aquilo. E aí passa batido.